Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. Estamos praticamente a meio do período oficial da campanha eleitoral e começamos com uma intervenção política que causou estrondo, nas palavras do cronista do Expresso. O autor foi Pedro Passos Coelho. Já vamos perceber o que Miguel Sousa Tavares decidiu sublinhar. Vamos a isto, eu sou a Paula Santos. Fui deputado da oposição, fui jornalista e primeiro-ministro. Fundei um jornal e a primeira televisão privada em Portugal. E para contar as minhas memórias, voltei a inovar. Memórias de Francisco Pinto Balsemão, um podcast inovador baseado no livro homónimo, narrado por voz em inteligência artificial. Disponível em expresso.pt e nas plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Viva Miguel! Olá, Paula. Na primeira semana de campanha oficial para as legislativas, o PSD juntou os ex-líderes para assinalar o aniversário do partido e transmitir uma imagem de união. Mas o Miguel considera que um dos convidados reduziu a estratégia a nada, porque Passos Coelho pediu que o futuro governo tenha um espírito reformista e que se prepare para o que aí vem. Montenegro concordou com a ideia, mas o que lhe parece a si é que a realidade é diferente. Totalmente diferente. Eu acho que em três aspectos fundamentais, Pedro Passos Coelho, com um ar nonchalant, quase falando em andamento, deu cabo da estratégia eleitoral do PSD pelo seguinte. Primeiro, porque nem uma palavra sobre a idoneidade de Luís Montenegro para chefiar o governo. Nem uma palavra tivesse que ver com o caso Spino Viva. Ao contrário de Cavaco Silva, que escreveu um artigo inteiro a garantir aos portugueses que Luís Montenegro era idóneo. Segundo, porque desmantelou por completo, implicitamente, as previsões económicas do programa eleitoral do PSD, que prevê que Portugal cresça 2,9% este ano, e Pedro Passos Coelho disse uma coisa óbvia, disse que a conjuntura internacional aconselha prudência, cautela, não excessos de otimismo, etc., como quem diz, vocês jamais cumprirão os 2,9%. E terceiro, porque quando o Luís Montenegro fala de manhã à noite de estabilidade, que ele é o garante da estabilidade, o voto no PSD garante a estabilidade, Pedro Passos Coelho disse uma coisa óbvia: a estabilidade é muito bom que os governos tenham estabilidade, tenham tempo para funcionar, desde que façam alguma coisa de útil com isso. Ou seja, e no caso ele diz, desde que façam as reformas que já deviam ter sido feitas e que agora são mais urgentes devido à conjuntura internacional. Portanto, ele tirou por completo o tapete a Luís Montenegro, que eu acho que, obviamente, teve que concordar, depois quando interrogado, teve que dizer que eram as mesmas ideias dele, mas de facto não tem nada a ver uma coisa com a outra. No seu texto no Expresso, o Miguel lembra que a governação de Passos Coelho também não optou por fazer as tais reformas. O que é que acha que mudou, entretanto, para que o ex-primeiro-ministro venha agora a fazer esta reflexão? Eu escrevo que acho que ele faz esta reflexão exatamente porque, se calhar, sente alguma responsabilidade por não ter aproveitado a crise económica de 2005 para fazer as reformas que o país exigia. Porque, na altura, Portugal teve que recorrer ao crédito, pedimos 78 mil milhões emprestados, veio para cá a Troika, o FMI, a Comissão Europeia, o Banco Central Europeu. Todos observaram a economia portuguesa e todos apontaram várias reformas que era preciso fazer. Algumas foram feitas, nem todas foram feitas. O essencial, aquilo que poderia transformar o tecido económico, administrativo e governamental do país não foi feito. E nessa altura eu acho que a responsabilidade foi de Pedro Passos Coelho, porque ele sabia que quem tinha ido à falência era o Estado. Não tinha sido a sociedade civil, não eram as empresas privadas nem os indivíduos, foi o Estado. E, portanto, o Estado não era não era que fosse um castigo, mas uma necessidade. Aquele Estado tinha que ser transformado para que não pudesse voltar a ir à falência com essa facilidade. Isso, obviamente, ia implicar cortes dolorosos na máquina do Estado, mas tinha que ser feito. Ora, ele não fez nada, como eu já aqui recordei várias vezes. Essa crise económica, não houve um só funcionário público que tenha perdido o seu emprego, pelo contrário, até os vimos recentemente recuperarem promoções retroativas, mas houve 400 mil pessoas da sociedade civil que perderam o emprego e muitas que tiveram que emigrar, muitas empresas na falência, etc. Ou seja, em vez de ter aproveitado para reformar o Estado e a máquina pública
nessa altura, ele optou por passar os sacrifícios para a sociedade civil. Acha que havia condições concretas para ir por esse caminho, tendo em conta a pressão da Troika nesses anos? Não, a pressão da Troika era exatamente nesse sentido. Façam estas reformas, porque vocês foram à falência por isto e por aquilo. E eu acho que não só a pressão da Troika empurrava o governo de Passos Coelho nesse sentido, como havia uma grande compreensão popular para o facto de, como disse Paulo Portas, estamos aqui para garantir que nunca mais é preciso chamar a Troika. Ora, as pessoas sabiam que isso ia ter um custo. Agora, que o custo tenha recaído sobre os inocentes, isso é que eu não consigo aceitar nem consigo perceber. E ainda hoje se ouve, por exemplo, em campanha, ouve-se falar bastante dessas consequências, desses cortes, não é? É verdade. Eu acho que Pedro Passos Coelho teve, por outras razões, que eu também aponto, Cavaco Silva também não fez reformas, mas esse tinha condições ótimas para o fazer. Não era em estado de necessidade como Pedro Passos Coelho. Mas Pedro Passos Coelho tinha apoio popular para ir para a frente com as medidas, porque as pessoas compreenderam que estávamos mesmo em estado de necessidade nessa altura. E porquê é que acha que não aconteceu nessa altura nem nos anos seguintes? Ou seja, a questão da necessidade de reformas estruturais já é falada há bastante tempo, mas a verdade é que, embora defendida, ela não tem tido resultados concretos. Acha que há falta de vontade ou de coragem política dos governos? Acho que há duas coisas. Uma coisa é falta de pensamento político e de estratégia. O país não se pensa, não há uma estratégia para o país definida. Acho que a última vez que houve, foi um americano cá veio, que foi o Cole Porter, que disse que Portugal deve fazer isto, aquilo e aquilo outro. Mas depois disso ninguém pensa. E depois não há coragem, obviamente. Repare, fazer reformas é sempre uma coisa dolorosa e tem momentos bons. Nós tivemos, como eu escrevo no meu texto desta semana, nós tivemos 2 momentos bons, a meu ver. Foi quando Cavaco Silva pegou no governo, esteve lá 10 anos, e depois com Pedro Passos Coelho. Um porque tinha condições económicas favoráveis para o fazer, o outro porque tinha necessidade de o fazer. Passámos esses 2 momentos e entramos nestes tais miniciclos eleitorais em que aquilo que preocupa os partidos e os dirigentes é chegar ao poder e mais nada. É por isso que aquilo que Pedro Passos Coelho disse no outro dia na São Caetano na Lapa é importante, é que o poder só por si próprio não resolve nada, nem interessa nada. É preciso ter o poder para transformar a vida das pessoas para melhor, para transformar o país. E é isso que eu acho que está totalmente ausente nesta campanha eleitoral, como em anteriores. Nós não vemos nem do lado da AD, nem do lado do PS, que são os 2 candidatos a governar, nem do lado do Chega, digamos, o terceiro grande partido, nós não vemos nenhuma estratégia transformadora do país. Alguma coisa, eu não exijo, como eleitor, eu não exijo 50 medidas, eu exijo 3 ou 4 medidas que de facto eu sinto isto vai mudar as coisas, mas não há nada. Uns pedem estabilidade, os outros dizem que falta idoneidade ao primeiro-ministro e praticamente não passamos disto. E voltando então a este exemplo concreto da campanha, acha que a imagem de um partido unido que o Luís Montenegro pretendeu mostrar ficou comprometida? Eu pergunto isto porque o evento acabou por contar com a presença de outros participantes, outros líderes do PSD. E era um voto, no total só faltou Durão Barroso. Uhum. Eu acho que aquilo, como disse, acho que foi o Luís Filipe Menezes, foi uma tentativa notável de juntar todos os ex-presidentes do partido, foi notável. Não fossem as palavras de Pedro Passos Coelho, tinha sido um extraordinário momento de unidade. E toda a gente diria, estamos unidos atrás de Luís Montenegro, atrás do projeto dele, atrás do programa dele, e estamos todos unidos. Mas não. Houve um que disse, alto, estabilidade por si só, a mim não me chega e ao país também não. E quanto a Pedro Nuno Santos, que fez questão de vir sublinhar que a união também existe, lá está no PS, acha que há alguma nota que vale a pena registar esta semana? Eu insisto numa. Olha, eu quando ouço o Pedro Nuno Santos a gabar-se que pôs a TAP e a CP a ganhar dinheiro, eu palavras não já pudesse-me puxar da pistola. Sobretudo esta semana em que estamos a enfrentar esta greve da CP, é absolutamente inacreditável. E o que ele tem para dizer é eu pus a CP a ganhar dinheiro. Não pôs a CP nada a ganhar dinheiro. Ele fez sim, foi uma norma que todos os anos garante à CP que lhe paga os prejuízos. E a partir daí é lucro. Ora, isto é fácil de fazer, não é? Fácil. Agora, se ele tivesse, no tempo que foi ministro da pasta, se ele tivesse conseguido convencer os trabalhadores da CP que aquilo é uma empresa pública, ao serviço do público, não pode passar a vida a estar em greve, aí sim ele podia-se gabar de alguma coisa. Muito se tem falado, e agora que o Miguel entrou no tema, vamos por aí, na greve dos trabalhadores da CP, que apanhou de surpresa o governo em plena campanha eleitoral.
Já não é a primeira vez que falamos destes protestos aqui no podcast e que escreve sobre eles. Esta semana, o Miguel tem uma certeza no seu texto. Se fosse primeiro-ministro, a sua intenção seria liquidar a empresa tão depressa quanto possível. Parece-lhe, Miguel, que já não há nenhuma alternativa para resolver este braço de ferro? Com essa minha afirmação, decorre obviamente da vantagem de eu não ser político e não estar ameaçado de ser primeiro-ministro de Portugal. Mas, dito isto, eu acho que era mesmo a única coisa a fazer. Há países onde se fez isso, os Estados Unidos fizeram isso. Eu lembro, por exemplo, no tempo do Reagan, ele enfrentou uma enorme greve dos controladores do tráfego aéreo e despediu-os a todos. Pôs lá o exército e depois fez outra ANA nos Estados Unidos, outra empresa de navegação aérea, com os que quiseram vir trabalhar e mais outros. Para grandes males, grandes remédios. Eu acho que os 14 sindicatos da CP e os seus trabalhadores esqueceram-se de uma coisa essencial. Aquilo é uma empresa pública, aquilo está ao serviço do público. E quando eles não querem estar ao serviço do público, quando eles não se importam de deixar milhões de pessoas, e as mais necessitadas, as que precisam de um comboio para ir trabalhar, as que precisam de um comboio para se deslocar à cidade mais próxima, para ir ao médico, para ir ao hospital, as que querem visitar parentes, etc. Quando eles sistematicamente fazem greve, ainda por cima, nas piores alturas, entre o Natal e o Ano Novo, já sabemos que há greve da CP, garantidamente. Quando vêm imigrantes cá também já sabemos que há greve da CP. E agora que temos um governo de gestão, não há governo ainda em funções, temos nova greve da CP em plena campanha eleitoral. Isto, francamente, é fazer pouco dos portugueses. E quando se chega a este ponto, eu acho que a empresa não é recuperável. Nenhuma empresa, seja pública, seja privada, tem futuro e é saudável e é recuperável se os seus trabalhadores não querem fazer o serviço para o qual foram contratados. Portanto, a minha sugestão é simples. Liquida-se a CP, apresenta-se a CP à falência, abandona-se a ficção de que a CP dá lucro, deixa-se a CP faturar as despesas e as receitas e ao fim de um ano a CP está falida, obviamente. O Estado leva a empresa à falência, os trabalhadores vão para o fundo de desemprego e ao lado, simultaneamente, o Estado faz outra empresa. Outra empresa pública, portanto, substituiria a CP por outra empresa pública. Por outra empresa pública, com o mesmo material circulante, mas com metade dos trabalhadores, aquela metade que quer trabalhar, se é que ela existe, e, ao mesmo tempo, abre a exploração do caminho de ferro aos privados, já sem esperar pela alta velocidade. Isso é a única hipótese que nós temos de, a prazo, conseguirmos ter um transporte ferroviário digno e que os portugueses merecem. Os portugueses merecem, o planeta exige-o, e não há razão para nós continuarmos na pré-história com comboios, como eu escrevo que as carruagens são repintadas, tira-se o amianto, etc., e depois põe-se numa linha a circular à mesma velocidade que no tempo do Sr. Dom Luís. Isto não é possível continuar. Eu acho que o caso da CP chegou a um ponto extremo, é mesmo dos dossiês mais urgentes que qualquer governo tem que resolvê-lo, e tem que resolvê-lo com coragem e definitivamente. Miguel, voltando só atrás para fecharmos esta nota sobre a CP, o Miguel é crítico destas greves porque se repetem com muita frequência, mas em relação aos argumentos que são invocados pelos trabalhadores, nomeadamente falta de atualizações salariais, etc., não acha que eles possam ter aqui alguns trunfos para pôr em cima da mesa e que na realidade possam ter alguma razão? Eventualmente sim, eu não estou dentro das negociações salariais, eventualmente eles terão alguma razão. Agora o problema é que sistematicamente, cada vez que há negociações salariais entre a empresa e a administração, e isto existe todos os anos em todas as empresas, a primeira coisa que os sindicatos da CP fazem é declarar greve. Ainda não se iniciou a negociação e eles já estão em greve para reivindicar aquilo que querem. Isso não é sustentável, não é aceitável. Paula, hoje um leitor do Público escrevia com razão: porque é que só há greves no setor público? Porque é que não há greves no setor privado? É uma boa pergunta, as pessoas pensam nesta pergunta. E obviamente nós sabemos a resposta, todos nós sabemos a resposta. O Estado é o melhor dos patrões e porque a CGTP controla os setores do serviço público. São as respostas. Concluída a rota oficial da nossa agenda para este podcast, entramos numa última paragem, que é o improviso. Como se não bastassem os conflitos militares que continuam por resolver, eis que surge uma nova escalada de violência entre a Índia e o Paquistão. Já há companhias aéreas a suspender ligações para o Paquistão e para o norte da Índia. As ações militares centram-se na disputada região de Caxemira, envolvem investidas com mísseis como resposta a um ataque terrorista que matou 3 dezenas de turistas. São considerados os piores ataques em 25 anos. E também neste caso, Miguel, parece que se trata de um rastilho sem fim à vista.
É um rastilho sem fim à vista e engraçado, não sei se para aqueles nossos ouvintes que terão lido esta Noite da Liberdade, livro do Lapierre e do Harry Collins sobre a independência da Índia, lembrar-se-ão de que tudo isto remonta de facto à independência da Índia e do Paquistão em 1947. Havia que separar os dois países, muçulmanos para o Paquistão, hindus e sikhs na Índia, e a repartição foi feita por um senhor em Londres que nunca tinha pôs os pés no terreno e que fez aquilo a partir de um mapa sem conhecer nada. E que não só partiu ao meio aldeias, como até ruas. Havia uma rua que era de um lado era Paquistão, do outro lado era Índia. Ora, o que isto deu depois na independência foi que na transumância entre uns e outros, entre os hindus que estavam no que hoje é o Paquistão, a descerem para sul, para a Índia, e os muçulmanos a subirem para o Paquistão, enquanto se cruzavam uns e outros, morreram centenas de milhares de pessoas. Nós, alguns que tanto criticam a descolonização portuguesa, se olharem para a tragédia que foi a descolonização da Índia e do Paquistão, verão o que é uma descolonização feita com os pés. E isso deu como consequência 5 guerras, acho que esta é a 6ª, entre os dois países desde as suas independências em 1947. O que é grave aqui? É grave porque ambos são potências nucleares, não é? Não sabemos, mais ou menos sabemos quantas ogivas têm, o suficiente para se destruírem a eles e aquela região da Ásia várias vezes. A Índia são 1.100 milhões de pessoas e o Paquistão 247 milhões de pessoas. O ódio entre eles é de facto uma coisa impressionante, é preciso ter estado na Índia para perceber isso. E eles estão sentados em cima de um barril de pólvora. Ora, houve o atentado terrorista na parte da Caxemir administrada pela Índia, que não foi reivindicado, mas que Nova Delhi atribuiu imediatamente a Islamabad, como faz sempre, e é provável que tenham sido terroristas muçulmanos a fazer, o que não quer dizer que o governo do Paquistão tenha estado envolvido. E depois desse ataque houve a retaliação da Índia, houve bombardeamentos aéreos no Punjab do Paquistão. Pelo menos 3 aviões da Índia foram abatidos. O Paquistão diz que foram 5, mas os observadores internacionais dizem que foram 3. E a esperança de toda a gente é que o Paquistão se dê por satisfeito por ter derrubado 3, 4 ou 5 aviões da Índia, entre os quais o último modelo dos Rafale é franceses, e que a Índia se dê por satisfeita por considerar que isso foi uma vitória. Oxalá. Assim concluímos mais um episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz. A sonorização e edição pertence ao João Martins. Para a semana regressamos com um novo olhar para a atualidade.